Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus para todos vocês. Amém? Amém. Querida igreja, nós vamos meditar agora na palavra do Senhor e nós não vamos ler Gênesis, tá bom? Pois é, irmãos, pois é. Vamos, mas por que, irmãos? Nessa semana eu estava em sala de aula e eu levantei um questionamento com os meus alunos do sétimo ano, E então eu perguntei para eles qual é a maior dificuldade da vida. Eu sou professor de projeto de vida no estado. E eu perguntei para os meus alunos qual é a maior dificuldade da vida. E os alunos foram respondendo: professor, ter um emprego bom, ter um salário adequado. Professor, lidar com o abandono dos pais. E foram várias as respostas, mas uma me chamou a atenção. E eu até tinha falado aqui na quinta-feira que eu ia pregar em Gênesis, no culto de oração. Só que na sexta-feira, uma menina que sofre de depressão, ela me deu uma resposta que me balançou. E Deus me inquietou bastante a partir daí, e aí eu não consegui mais pensar em Gênesis, pelo menos nessa semana especificamente. E aí ela falou para mim assim: professor, a maior dificuldade da vida é viver sozinho, viver sem ninguém. E aquilo dali me deixou inquieto, me deixou angustiado, e eu, orando a Deus, eu entendi que eu precisava levar esse assunto para a igreja e trazer uma palavra sobre esse assunto. Então eu vou pedir por gentileza que a igreja se coloque de pé em reverência à palavra de Cristo e abram as suas Bíblias na segunda carta de Timóteo, capítulo de número 4, do versículo 6 até o versículo de número 18. Segunda carta de Timóteo, capítulo de número 4, do versículo 6 até o versículo de número 18, tá bom? Nós vamos abrir uma exceção do livro de Gênesis, tá? Mas a semana que vem nós voltaremos, se assim Deus permitir, tá? Ô Sam, tem como você pegar um copo d'água para mim, por favor? Segunda carta de Timóteo, capítulo de número 4, do versículo 6 até o versículo de número 18. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso, e quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, te pedir que nesse momento o Senhor nos dê iluminação, compreensão da tua palavra, para assim, ó Deus, aprendermos um pouco mais do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos dê sabedoria para lidarmos com esse sentimento tão ruim, tão negativo, devastador, que perambula os nossos corações,
e nos machuca profundamente, que é a solidão. Que o Senhor nos acautele e venha falar conosco, para assim, ó Deus, termos uma vida aos teus pés, uma vida de reverência ao Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Assentai-vos. A solidão é um dos, se não o sofrimento mais dolorido que a existência humana nos proporciona. Viver sozinho, viver isolado, é algo que nos machuca profundamente. E acredite, não precisa de necessariamente você estar sozinho para se sentir com esse sentimento tão negativo, tão devastador, que é a solidão. Não precisa necessariamente você estar sozinho para se sentir solitário. Até porque, às vezes, em algumas circunstâncias, estamos arrodeados de pessoas, mas, lamentavelmente, nos sentimos sozinhos, nos sentimos desamparados, nos sentimos rejeitados, nos sentimos abandonados. Nós temos a ilusão, temos a fraca, a pouca noção de que o celular nos aproxima, de que o celular pode substituir a pessoa, de que o WhatsApp, de que o Facebook, de que o Instagram pode substituir um abraço, pode substituir uma palavra, pode substituir um toque. Nós temos a ilusão de que um triste, um Deus abençoe, ou um emoji que nós mandamos no WhatsApp substitui um abraço, substitui um toque, substitui uma palavra dita verbalmente. E obviamente, quando nós lidamos com essa situação, quando lidamos com essa circunstância, experimentamos algo chamado solidão. É claro que existem situações, é claro que existem ocasiões em que a solidão ocorre por responsabilidade nossa mesmo. Existem casos que você precisa se isolar, e aí nós precisamos fazer uma diferença, precisamos separar os termos. Existe uma diferença entre solidão e solitude. Solitude é quando você decide se isolar. Solitude é quando você decide fazer o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 6. Entra no teu quarto, fecha a porta dele e ore ao teu Pai que está em secreto. Solitude é quando você se isola para estudar, é quando você se isola para orar, é quando você se isola para fazer algo específico. A solidão é o contrário. A solidão é quando ela ocorre naturalmente. A solidão é quando a vida nos força a vivenciá-la. Solidão é quando as experiências do dia a dia nos força a experimentá-la. E ela nos machuca, ela nos entristece, ela nos sufoca, ela nos mata e ela nos deixa tristes, abatidos. E foi isso que aconteceu com a vida do apóstolo Paulo. Foi isso que aconteceu com esse homem, porque Paulo, ele já está prestes a morrer. Aliás, a segunda carta de Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo. Ele não escreve mais nada, essas palavras aqui são as últimas do apóstolo. No entanto, aqui o versículo de número 22 é o último registro de Paulo, quando ele fala: o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco, amém. Ali é as últimas palavras do apóstolo. O Paulo, ele já não é mais um menino, o Paulo já é um idoso, Paulo já está com uma idade avançada. Então, nessa última carta, estando ele já idoso, sabendo que a morte já se aproxima, ele escreve para Timóteo. E se vocês notarem,
se vocês observarem o texto, perceberão que Paulo fala de forma insistente. Paulo pede para que Timóteo vá visitá-lo. Paulo quase que implora para que Timóteo vá ao encontro dele, porque o apóstolo Paulo ele estava se sentindo só. O apóstolo Paulo ele estava se sentindo desamparado, estava se sentindo esquecido, abandonado por todos. É bem verdade que as pessoas nos machucam. É bem verdade que as pessoas faz com que às vezes nós venhamos nos afastar delas, mas precisamos de abraço, precisamos do toque, precisamos do diálogo, precisamos do olho a olho. Como dizia um filósofo chamado Blaise Pascal, nós como seres humanos vivemos como porcos espinhos, em que ocasiões nós nos espetamos, nós nos machucamos, como porcos espinhos em um frio, em uma nevasca, e nós temos espinhos, mas nós precisamos nos esquentar, nós precisamos um dos outros, mas à medida que nos aproximamos, machucamos, espetamos uns aos outros, então nos afastamos, mas aí vem o frio de novo. O frio bate a porta do nosso coração e precisamos do outro para nos abraçar. Então vamos de novo, abraçamos, só que na hora que nós vamos abraçar, nós nos espetamos e damos um passo para trás, e é esse o fluxo da vida. Nós não nascemos para viver sozinhos, nós não nascemos para viver isolados. No entanto, Deus fala em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 18, que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja sozinho. Por isso eu farei uma ajudadora, uma auxiliadora, uma mulher idônea para estar ao lado dele. Porque até o cachorro tem a sua companheira, até o leão tem a sua leoa, até o gato tem a sua gata. Por que o homem não pode ter a sua esposa? Por que o homem não pode ter a sua mulher? E Deus olha para aquela situação, Deus olha para aquela ocasião e percebe: não é bom que o homem esteja só. Sim, é bem verdade que o homem tinha Deus, é bem verdade que o homem tinha o eterno, mas Deus está fora da nossa concepção, Deus está fora da nossa realidade, e Deus leva essa questão da solidão tão a sério, porque quando Ele viu que Adão estava só, Deus coloca uma mulher no Éden para estar com Adão, e a Bíblia fala que Deus visitava Adão todos os dias. Deus estava sempre ao lado de Adão, porque Deus não queria que o homem ficasse só. Deus não queria que o homem ficasse sozinho. Afinal de contas, Ele é o Deus triuno. Ele é o grande eu sou que se revela em três pessoas, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nem Deus quis e quer ser sozinho, e Ele também não deseja isso para nós como criaturas. Deus ele não deseja que nós ficamos só. Portanto, o que baseia o nível da nossa relação é o relacionamento que temos com as pessoas. O que baseia o nível da nossa solidão é o isolamento, é o relacionamento, é a aproximação ou o afastamento que temos com as pessoas. E nessa noite eu quero propor aí, quero trazer para os irmãos, por que nós nos sentimos isolados? Quais as causas que faz com que nós venhamos nos sentir sozinhos? Quais os motivos? O que é que está por trás de tudo isso que faz nós vivenciarmos esse sentimento tão negativo, tão triste, tão devastador, chamado solidão? Eu quero mostrar para os irmãos 4 causas. Por que você se sente sozinho? Quais são as causas que te levam à solidão? Pois bem, a primeira causa que nos deixa em solidão, a primeira causa que faz nós nos sentirmos sozinhos ou sozinhos, é a transição ou as transições da vida. As transições da vida, ou a transição, porque existem mudanças que são tão impactantes, que perdura pelo todo da vida, pelo restante da vida.
As transições da vida faz com que nós venhamos experimentar esse sentimento de solitude. Faz com que nós venhamos experimentar esse sentimento de solidão. Afinal de contas, a vida em si, ela é cheia de fases. A vida em si, ela é cheia de transições. Envelhecer, por exemplo, causa mudança. Quando você se casa, causa uma mudança. Quando você, por exemplo, se envelhece, você passa por uma solidão. Você passa por um momento em que você se sente sozinho. Quando você vivencia, quando você experimenta um caso onde o seu filho se casa e ele vai morar com a esposa dele em uma outra casa, você se sente sozinho, você se sente sozinha. A vida, ela é marcada por mudanças, por fases, por transições. Mudar de emprego te faz experimentar a solidão. Quando você muda de emprego e você chega em um local novo, você vai conhecer pessoas novas, e até você se adaptar àquele novo ambiente, até você estar no nível deles, poder se relacionar, demora um tempo. E nesse processo você experimenta a solidão. Quando, por exemplo, você perde um ente querido, quando você perde o seu esposo, quando você perde a sua esposa, quando você perde um filho, quando você perde um vô, uma avó, você experimenta a solidão. É as transições da vida, são as fases, são as mudanças que a vida nos pressiona, que a vida nos impulsiona, e isso faz com que nós venhamos experimentar esse sentimento tão devastador, tão triste, que é a solidão. É a expectativa da mudança, é a expectativa de que algo novo está por vir e de repente você não está preparado para isso. Quando você, por exemplo, é casado e você vive apenas com o seu esposo, seus filhos já casaram, seus filhos já estão morando em outra casa, seus filhos estão morando distante de você. Vive apenas você e o seu esposo. E lamentavelmente, nessa Covid-19 ou por uma outra doença, Deus recolhe seu esposo. Você passa por um momento extremamente difícil, porque você vai experimentar a solidão. Você vai deitar na cama e não vai ter ele ou ela do seu lado. Você vai almoçar na sua mesa e ele não vai sentar ao seu lado. Você vai sentar no sofá para assistir TV e ele não vai estar do seu lado. Você vai pegar um prato e você só vai se servir, você não vai servir ele também ou ela também. A vida nos coloca em situações, a vida nos dá transições, nos proporciona mudanças que traz a solidão e nos machuca muito. Nos machuca e nos inquieta. E o apóstolo Paulo, ele vivenciou isso. O apóstolo Paulo, ele experimentou isso. No entanto, quando nós lemos aqui a segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 6, olha só o que ele fala: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabe que vai morrer. Paulo tem consciência de que está prestes a sua partida. Paulo sabe que ele vai morrer ou por Nero ou por uma questão da idade avançada. Paulo sabe que está próximo à sua partida. No entanto, ele fala: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Qualquer experiência nova que a vida nos dá, qualquer experiência nova que a vida nos proporciona, faz com que nós venhamos nos sentir solitários, porque não estamos acostumados a isso. Não estamos acostumados com aquele ambiente, não estamos acostumados com aquela situação, seja na perda de um ente, seja na partida de um filho que se casou, seja
ou de repente você que está vivendo sozinho, sozinha, na chegada de um emprego novo, enfim, nós ficamos desesperados. Isso é tão significativo que Deus nos ensina isso logo quando nós nascemos. Por quê, irmãos? Porque enquanto nós estamos no ventre de nossa mãe, quando estamos na barriguinha de nossa mãe, os dois é um, né? Os dois se tornam um. Então o choro da mãe é o choro do filho. O choro do filho é o choro da mãe. Os dois se tornam um. Mas quando tem um momento do nascimento, e a Evelyn vai experimentar isso daqui a alguns meses, quando o bebê sai, ele já se sente sozinho. Ele sabe que o ambiente ao qual ele está entrando é totalmente diferente. O ambiente ao qual ele está inserindo-se agora é um ambiente novo. E o que ele faz? Chora, se desespera. Se desespera porque agora ele não tem mais o colo da mãe. Agora, porque ele se sente carregado. No útero da mãe ele se sente sustentado. No útero da mãe ele se sente acariciado. Mas agora ele está sozinho no mundo. E ele chora, ele se desespera. E ele só para de chorar quando a mãe o pega de volta. Isso eu até me arrepio com esse negócio. Deus está nos ensinando que para onde nós vamos ir se é somente no colo de Deus que encontramos refúgio? Para onde nós iremos se é no colo de Deus que nós encontramos acolhimentos? Para onde nós iremos se é em Deus que a nossa solidão é abatida e a nossa solidão é destruída? Portanto, meus irmãos, todas as transições da vida, todas as mudanças, ela traz para nós esse sentimento de solidão, desde o nascimento até a partida. O apóstolo Paulo, ele sabe que ele vai morrer. O apóstolo Paulo, ele sabe que ele vai partir. Da mesma forma o bebê, mesmo de forma inconsciente, ele sabe que é algo novo. Ele sabe que não terá mais aquele espaço como ele tinha antes. E ele se desespera, ele chora. E só é acalmado por meio do toque de sua mãe. Então, meus irmãos, essa é a primeira causa que faz com que nós venhamos experimentar a solidão. Essa é a primeira razão, esse é o primeiro motivo que está por trás disso tudo. Por que você se sente sozinho? Por causa das transições da vida. As transições da vida te impulsionam a viver isso que é tão ruim, tão negativo, tão catastrófico para as vossas vidas. Pois bem, existe apenas esse motivo, pastor? Não. Você se sente sozinho por causa das transições da vida, por causa das mudanças, mas também você se sente sozinho, e essa é a segunda causa. A segunda causa que faz com que você sinta e viva a solidão é a separação. A separação é o que nos leva, a separação é o que faz com que venhamos nos sentir sozinhos. O isolamento por causa de um emprego, por causa do estudo, o isolamento por causa dos seus amigos, por causa da sua família, acarreta e desenvolve em nós um sentimento solitário. Observem no versículo de número 9 o que o apóstolo Paulo diz. Olha só o que o apóstolo Paulo fala no versículo de número 9. Procura vir ter comigo depressa. O apóstolo Paulo, ele está pedindo desesperadamente a visita de Timóteo. Procura vir ter comigo depressa, Timóteo. Timóteo, venha ao meu encontro quanto antes. Por quê, Paulo? Versículo de número 10. Porque Demas me desamparou. E aqui o apóstolo Paulo começa a falar das separações. Olha só. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. O meu primeiro amigo, que era Demas, me abandonou, trocou o Cristo ao qual eu sirvo e foi para o mundo, e ele foi lá para a Tessalônica. Então, Timóteo, venha depressa, venha me visitar o quanto antes, porque eu estou vivenciando a separação dos meus amigos. Demas me desamparou, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Damácia, só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. Os meus amigos, de um modo geral, todos foram embora. E isso é tão impactante porque o apóstolo Paulo, ele era o quê? Missionário. Então, quando você lê, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 14,
e lá vemos as viagens que o apóstolo Paulo fez, ele estava sempre acompanhado. O apóstolo Paulo, ele estava sempre com os seus amigos, o apóstolo Paulo estava sempre se relacionando, mas agora, no fim da sua vida, ele se sente sozinho. No fim da sua vida, ele percebe que os seus amigos não estão mais ao seu lado. Ele compreende que os seus amigos estão em outros países, estão em outras cidades, e que não é possível mais o diálogo, não é possível mais o contato, não é possível mais um abraço, não é possível mais um aperto de mão. E aí ele fica desesperado, ele fica inquieto, ele fica angustiado, porque ele está se sentindo sozinho. E aí ele vai recorrer a Timóteo, o seu filho na fé. E olha só, ele pede desesperadamente a visita de Timóteo. Versículo de número 9, ele repete isso por 3 vezes: procura vir ter comigo depressa. Ele vai repetir depois o versículo 13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Versículo de número 21, procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente, Lino e Cláudia e todos os irmãos te saudam. Paulo, ele está sabendo que os seus amigos, os seus colegas e seus companheiros não estão mais do lado dele, que devido às circunstâncias da vida, as pessoas vão se separando. Quando você muda de um emprego, você perde amigos. Você não consegue levar todo mundo junto com você. Quando você muda de igreja, você perde amigos, porque você não consegue levar todo mundo com você. E isso é natural, porque a vida nos proporciona isso. A vida nos coloca em ocasiões como essas. E eu perdi amigos quando eu estava lá no Fazenda Itaim. Eu era lado a lado com o pastor Isaías Sequeira. Aonde ele estava, eu não estava. Mas agora a minha vida mudou e eu sou pastor da CIP de Guaianazes. Então eu perdi o contato com o meu amigo pastor. É claro que eu converso com ele, mas não como antes. Em contrapartida, eu me aproximei mais do Samuel, que é o meu vice. E a vida nos coloca nessas situações. Você perde e ganha amigos a todo instante, a todo momento. E nessas ocasiões você vai vivenciando e experimentando a solidão. É triste, irmãos, porque assim, hoje nós temos o telefone, hoje nós podemos ligar, nós podemos mandar um áudio, nós podemos mandar uma mensagem, mas naquela época não tinha. Naquela ocasião, Paulo não tinha um iPhone, o Paulo não tinha um Samsung A32, A52 para mandar uma mensagem de WhatsApp. Não, o apóstolo Paulo não tinha onde recorrer. Então, quando os seus amigos se separavam, era definitivamente, era para sempre. E essa é a segunda causa que faz com que nós venhamos enfrentar a solidão. A solidão que nos machuca, a solidão que nos deixa tristes, abatidos, ela acontece por causa da separação, por causa da vida em si, por causa das circunstâncias, faz com que você experimente esse sentimento tão negativo, tão devastador e que nos deixa profundamente inquietos e abatidos. Pois bem, essa é a segunda causa. Vamos recordar aqui, a primeira causa que faz com que nós venhamos vivenciar e experimentar a solidão é por causa das transições, por causa das mudanças que a vida nos coloca, seja na perda de um ente querido, seja quando, por exemplo, o seu filho se casa e vai morar em outra casa, quando você envelhece. A segunda causa que te faz viver em solidão é a separação. É a separação dos seus amigos, é a separação dos seus amigos, a separação dos seus colegas. E agora, a terceira causa que nos deixa em solidão é a oposição. A oposição é o terceiro motivo, é a terceira causa que nos deixa em solidão, que faz com
que nós venhamos vivenciar esse sentimento tão negativo, tão ruim, tão catastrófico que é a solidão. A terceira causa é a oposição. E isso está visível no versículo de número 14. Porque no versículo 14 diz assim, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que não está apenas velho e sozinho na prisão, mas ele está também se sentindo atacado. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que não está apenas com uma idade avançada, mas ele se sente que está sendo atacado, ele se sente que está sendo enfrentado. E nós não conseguimos, na verdade nós não sabemos o que esse Alexandre fez na verdade. Não conseguimos compreender o que Alexandre fez para insultar o apóstolo Paulo, de modo que ele deixasse registrado isso daqui. Mas, olhando o texto grego, olhando o texto original, nós podemos olhar aqui e perceber que a palavra males no grego significa literalmente oposição ou resistência. Basicamente, de alguma forma, Alexandre se opôs ou resistiu ao apóstolo Paulo. E quando você sofre uma oposição, quando você sofre uma resistência, quando você sofre males pelos outros, gera um genuíno sentimento de solidão em nossos corações. Quando você se sente envergonhado, quando você se sente humilhado. Eu me recordo que quando eu era mais novo, né? Eu gostava de jogar bola, né? E eu até que jogava bem. E aí, irmãos, era assim, né? Quando você jogava bola, aí tirava lá, né? Os líderes, tirava 2 ou 1 ou um jogo lá. E o que ganhasse ia montando o seu time, né? Tinha um monte de meninos, não é assim, galera? Não é assim, irmão? Não é assim? Aí, tá eu e o Samuel aqui. Aí eu e o Samuel ganhou, o Samuel escolhe o primeiro para o time dele. Depois eu escolhia. E aí montávamos os nossos times e aí nós nos enfrentávamos. No começo, quando eu tinha uns 13, 12 anos, eu era um dos primeiros a serem chamados, né? Então, ganhava o Bruno, vem Bruno para o nosso time. Só que à medida que o tempo foi passando, quando você vai chegando nos 17, 18 anos, você não está jogando bola como antes, né? Vai diminuindo o ritmo, você não joga bem como antes, você começa a trabalhar, então a vida muda. E aí eu percebia, né, que assim, vai mudando. Então antes eu era o primeiro a ser escolhido, aí eu fui passando a ser o último. E aqui, irmãos, hoje para mim isso eu levo na brincadeira, para mim isso daí é normal, para mim isso eu faço piada com isso. Mas naquele tempo aquilo me machucou muito, aquilo me fazia me sentir como que se eu não servisse, como que se eu fosse um imprestável. Quando você é mal entendido, quando você é envergonhado, quando você é humilhado diante de todos, faz com que você vivencie a solidão. Quando isso acontece, nós tendemos a nos isolar. Quando, por exemplo, se eu humilhar um de vocês aqui publicamente, você vai querer se isolar. Se a igreja apontar um de vocês aqui diante de todos, envergonhá-los, humilhá-los publicamente, vocês vão querer se isolar. Porque é natural do ser humano, quando você é mal entendido, quando você é mal compreendido em algum ambiente, em algum lugar, você pensa que aquele espaço não é para você, você pensa que aquele ambiente não é o seu ambiente, então automaticamente você se recolhe, automaticamente você se abstrai. O apóstolo Paulo, ele enfrentou isso daqui. O apóstolo Paulo, ele está falando: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Alexandre se resistiu, Alexandre resistiu a mim, Alexandre me
entendeu de forma errada, Alexandre me humilhou, Alexandre me envergonhou, e eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo desamparado, eu estou me sentindo esquecido, estou me sentindo totalmente ofendido com toda essa situação. Então a terceira causa que faz com que nós venhamos experimentar esse sentimento tão ruim, esse sentimento tão negativo que é a solidão, é a oposição. Nós nos sentimos sozinhos, não é porque o diabo está colocando esse sentimento no seu coração. Para com isso. Para com essas ideias aí, não tem nada a ver. Você está se sentindo sozinho, não é porque Deus está colocando uma prova na sua vida. Não, nada disso. Você está se sentindo sozinho por causa das transições da vida, por causa de alguma separação, por causa de alguma oposição. E por fim, a quarta e última causa que faz com que nós venhamos enfrentar a solidão, vivenciar ela, é a rejeição. É quando somos rejeitados. E essa é a que mais dói. Essa é a que mais machuca. Porque você se sentir sozinho por causa das separações da vida é natural. É natural. Você se sentir sozinho por causa da velhice, por causa do casamento dos seus filhos, é natural. Você se sentir sozinho por causa de uma oposição, por causa de um mal entendido, também é natural, dói, mas também é natural. Mas quando você é rejeitado, essa machuca profundamente. Essa é a quarta causa que faz nós vivenciarmos e experimentarmos esse sentimento. É quando você é rejeitado. É quando você se sente que foi traído. É quando você se sente que foi abandonado. E o apóstolo Paulo, ele experimentou isso. O apóstolo Paulo, ele se sentia assim em relação ao julgamento de Nero. Porque quando lemos no versículo de número 16, a Bíblia fala assim, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputados. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que Deus tenha misericórdia de todos esses. Mas Timóteo não me assistiu na minha audiência. Lucas não estava comigo. Crescente foi para outra cidade. Alexandre se opôs a mim. Eu fui rejeitado por tudo e por todos. O apóstolo Paulo, ele se sentia assim em relação ao julgamento de Nero, porque ninguém o defendeu. Ninguém estava ao lado dele. Ninguém estendeu os braços para ele. Ninguém estendeu o ombro para ele chorar. Todos os abandonaram. A rejeição é uma das coisas mais difíceis com as quais o ser humano lida. O abandono, o desamparo, o esquecimento é algo que nos machuca profundamente. O abandono, a rejeição é o que faz com que nós venhamos nos sentir com tanta baixa autoestima. O abandono, a rejeição é o que faz com que nós venhamos pensar que nós não somos suficientes para os outros, para as outras. O abandono é o que faz com que nós venhamos pensar que somos imprestáveis, que somos fracos, que somos falhos, que somos apenas pecadores. É por isso que um divórcio dói tanto. É por isso que um adultério é tão doloroso, porque quando uma pessoa adultera, quando você trai o seu cônjuge, é como que se você estivesse o rejeitando. É como que se você estivesse falando que ele não servia ou ela não serve mais para você. E aí você experimenta o divórcio, você experimenta a separação, você experimenta o rompimento, você experimenta a solitude, você experimenta o sentimento de isolado. Porque o seu companheiro, a pessoa que está do seu lado, ou a sua companheira, ela te troca. Ela te substituiu.
e aí você vive sozinho. Você enfrenta a vida sozinho. É diferente de mudanças naturais da vida. Uma coisa é quando Deus recolhe seu esposo. Uma coisa é quando o seu esposo, a sua esposa parte em Cristo Jesus e vai para a eternidade, porque é o natural. Nós vivemos a solidão e isso machuca, mas são mudanças da vida. Outra coisa é quando você perde o seu esposo, quando você perde a sua família por causa da traição, por causa do divórcio, por causa da rejeição. E sem dúvidas nenhuma, essa é a quarta causa que nos deixa em solidão, é a rejeição. Cristo Jesus passou por isso. A Bíblia fala que Judas o traiu com um beijo. E isso é tão significativo e tão importante, porque você só beija quem você tem intimidade. Você só beija quem você ama. Você não sai beijando todo mundo aí. Você vai encontrar a pessoa da rua aí afora, você nunca viu na vida hoje. Sem lógica, sem sentido. Você só beija quem tem intimidade. Você só beija o seu colega, uma amiga no rosto, se você tem intimidade, se você ama a pessoa. Judas traiu Jesus com um beijo. O mais alto nível de intimidade foi usado para trair Jesus Cristo. A quarta causa que nos deixa em solidão, sem dúvida nenhuma, é a rejeição. A rejeição, ela nos machuca muito. A rejeição, ela nos inquieta. A rejeição, ela traz esse sentimento tão dolorido, tão inquietante para os nossos corações, e por meio dela vem o desdobramento da solidão. Nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos desamparados, e nós enfrentamos a vida, enfrentamos o dia a dia assim, sozinhos, matando um leão por dia, na linguagem popular, porque infelizmente nós não temos ninguém do nosso lado. São poucas as pessoas que podemos confiar. São poucas as pessoas que podemos contar, porque lamentavelmente nós vivemos em um mundo egoísta, em um mundo que olha apenas para si, em um mundo que pensa apenas em si. E o mundo, um grupo de pessoas que pensa apenas em si, vive para si, pensa apenas em si, não pensa no próximo, não tem olhar ao próximo. E aí nós vivemos com essa solidão. Nós vivemos com essa inquietação, nós vivemos com essa angústia, e aí desfocamos as pessoas e falamos que é culpa do diabo, falamos que é prova de Deus, falamos que é o diabo que está vindo ao nosso encontro, mas não, na verdade é por causa dessas razões. Nós lidamos com a solidão porque nós somos rejeitados, nós experimentamos mudanças da vida, nós experimentamos condições que a vida nos impulsiona a viver, e nós vamos vivendo dessa forma, com a tristeza perambulando os nossos corações, com a tristeza reinando, com a angústia da solidão, porque nós somos rejeitados, somos abandonados, somos humilhados, somos mal entendidos, somos mal interpretados. E quando você é mal interpretado em algum lugar, e quando você é mal interpretado em alguma ocasião, todos viram as costas para você, você não é aceito, você não é abraçado. Quando você pensa diferente dos outros, os outros não sentam mais do seu lado, os outros não conversam mais com você, os outros não te dão mais bom dia, os outros não te dão mais boa noite. Quando você discorda de alguma opinião, você simplesmente é afastado, você simplesmente é rejeitado por tudo e por todos. Mas Cristo Jesus tem uma palavra aos nossos corações. A palavra de Cristo Jesus é o que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Mesmo que nós venhamos nos sentir desamparados, mesmo que nós venhamos nos sentir sozinhos, mesmo que nós venhamos nos sentir esquecidos, abandonados por todos, Cristo Jesus fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo Jesus, por meio do teu Santo Espírito, traz aos nossos corações o teu Espírito, traz aos nossos corações a sua doce e amável voz, falando: eu sou contigo, falando que Ele é o Emmanuel, é
Deus conosco, ressaltando que mesmo que as situações não estejam favoráveis, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Mesmo que as situações sejam complicadas, mesmo que nós venhamos estar na prisão, mesmo que o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso cônjuge nos abandona, mesmo que venha a ocorrer traição, mesmo que o Senhor possa ter recolhido a pessoa que tanto amamos, mesmo que envelhecemos e os nossos filhos não estão mais conosco, a Bíblia fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco. O Senhor nos abraça quando ninguém nos abraça. O Senhor nos toca quando ninguém nos toca. O Senhor deita do nosso lado quando ninguém está deitado. O Senhor fala conosco quando ninguém fala conosco. O Senhor Jesus é tão lindo, é tão fascinante, que mesmo que ninguém nos defenda, mesmo que todo mundo nos aponte, Ele fala: eu sou o seu advogado, eu estou aqui para te defender. Mesmo que nós não tenhamos amigos, mesmo que nós não tenhamos com quem conversar, mesmo que nós não tenhamos com quem dialogar, Jesus Cristo fala: eu sou o seu amigo. Você não é o meu servo, eu te fiz como meu amigo. Mesmo que nós não tenhamos caminhos, mesmo que nós nos sentimos isolados, sem saber para onde ir, sem saber para onde recorrer, isso é tão sério, porque as pessoas vão buscar ajuda nas coisas mais indefiníveis que os irmãos possam imaginar. Aliás, existe até um canal de telefone que você entra em contato com pessoas para conversar. Sabiam disso? Tem pessoas que são pagas para te ouvir de graça. Mesmo que você não tenha caminhos, mesmo que você não tenha oportunidades, mesmo que você não tenha portas abertas para dialogar, Cristo Jesus fala: filho, eu sou o caminho. Filho, eu sou o pão da vida. Mesmo que você não tenha amigos, Cristo é o seu amigo. Mesmo que você não tenha ninguém para te defender, Cristo é o seu advogado. Eis que estou convosco todos os dias à consumação do século. Diante dessa exposição, diante dessa palavra, você percebeu, você compreendeu e falou assim: pastor, eu estou me sentindo sozinho ultimamente. Eu estou me sentindo desamparado, estou me sentindo rejeitado, abandonado, eu estou me sentindo esquecido por tudo, por todos. As pessoas não lembram mais de mim. Eu quero apenas que você levante as suas mãos, que eu quero orar por você nesse momento. Eu, juntamente com vocês, eu me coloco aqui e eu levanto as minhas mãos primeiro, porque eu vivo isso. Eu experimento o que é estar sozinho, eu experimento o que é lidar com situações que é você e Deus, que é você vem a mim com lanças e escudos, né? E eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É o Davi contra um problema enorme, e não tem ninguém do seu lado, os seus irmãos todos foram embora, seus irmãos te deixaram ali sozinho. Eu quero saber se você está enfrentando aqui isso essa noite. Eu quero que você levante apenas a sua mão. Amém. Amém. Tem mais irmãos? Quero que você levante a sua mão. Quero orar por você essa noite. Aproveita a oportunidade, porque você se sente sozinho, você se sente desamparado, mas Cristo Jesus quer te abraçar essa noite. Cristo Jesus quer te acompanhar em todas as circunstâncias. Amém? Amém, amém, amém. Obrigado, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele vivenciou isso. O apóstolo Paulo, ele esteve sozinho na sua vida. O apóstolo Paulo, ele estava prestes a morrer. Aí ele pede para Timóteo: Timóteo, vem depressa me visitar. Timóteo, vem depressa me ver, porque eu estou me sentindo sozinho. Mas sabe o que é mais lindo disso tudo, meus irmãos? Sabe o que é mais impactante nessa história?
é o versículo de número 17 e o versículo de número 18. O apóstolo Paulo, ele se sentia sozinho sim, porque ele foi rejeitado, porque ele foi abandonado, porque ele foi afrontado, ele foi humilhado, porque os seus amigos se separaram dele. Ele se sentiu abandonado, sim, é verdade. Se sentiu isolado, sim, é verdade. Se sentiu sozinho, sim, é verdade. Mas ele se levanta, ele se ergue, e prestes a morrer ele fala: mas o Senhor assistiu-me. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, que todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor, louvado seja o nome de Cristo, e o Senhor me livrará de toda má obra, e guarda-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém, 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 amém. Cristo Jesus está conosco. Cristo Jesus abraça a sua igreja. Cristo Jesus é o seu advogado. Cristo Jesus é o nosso Pai da eternidade. Cristo Jesus vive e reina para todos sempre. Senhor, despede a tua igreja em paz. Senhor, cuida dos nossos irmãos. Cuida, Senhor, dos nossos adolescentes. Cuida, Senhor, da tua igreja que está se sentindo sozinha, está se sentindo desamparada. Que o Senhor seja o bálsamo para os nossos corações. Que o Senhor nos renove, que o Senhor nos revigore. Que o Senhor cuide dos nossos irmãos que levantaram as suas mãos aqui essa noite. E que em nome de Jesus eles passam a experimentar a qual graça do Senhor, o quão grande amor é o amor que o Senhor nos deu. Nos conceda, ó Pai, uma semana. Eu vou ousar-me aqui, Senhor. Eu não vou te pedir prosperidade, eu vou te pedir, Deus, uma semana de acolhimento, uma semana de abraços, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, desperte em nossos corações a ligar para aquela pessoa que há tanto tempo nós não ligamos. Que o Senhor desperte em nossos corações a dar um abraço naquele que há tanto tempo não damos. Que o Senhor desperte em nossos corações, ó Deus, a audição, a ouvir aquele que há tanto tempo nós não ouvimos. Essa é a minha oração, Pai. Essa é a minha oração, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo eterno de Deus esteja com a amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. E todo o povo de Deus diga amém, amém. Deus abençoe os irmãos.